Oiê! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, da autora Olga Tokarczuk, que foi o livro que a gente leu no Clube do Livro de outubro e que foi o primeiro livro de ficção que a gente leu pro clube. Então tem vários apontamentos interessantes sobre ele. Como é um livro de ficção que tem spoiler, eu vou organizar esse vídeo da seguinte maneira. No começo do vídeo eu vou falar sobre o enredo, sobre a autora, sobre os temas macro que o livro traz, e depois eu vou falar sobre a parte onde eu falo dos spoilers do livro. Antes de a gente falar sobre o livro, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo vídeos quinzenais e eu só queria, na verdade, falar isso em vídeo aqui pra vocês, porque é o que eu consigo fazer, é como eu consigo estar aqui presente e porque eu produzo conteúdo em vários outros lugares, né? Eu produzo conteúdo lá no site, no Instagram Uma Vida Sem Lixo, no Instagram Cristã Muniz, no podcast, na newsletter, ou seja... e os conteúdos exclusivos da comunidade do Catarse. Então por isso que os conteúdos estão mais espaçados. Era pra só dar esse aviso aqui. Bom, vamos lá. Qual que é o enredo básico do Sobre os Ossos dos Mortos? A gente tem a personagem principal, que é a Senhora do Sheiko, e o livro começa com um vizinho, que ela chama de esquisito, indo bater na porta dela pra falar que um outro vizinho tá morto. Então eles vão até a casa desse terceiro vizinho, que ela chama de Pé Grande, pra acudir ele, porque esse vizinho quer fazer alguma coisa, quer deixar ele mais apresentável, quer deixar ele mais bonito, não sei, que parece que ele tá contorcido, alguma coisa assim, isso de informação que a gente tem. Depois a gente descobre algumas outras coisas, que são que nesse lugar eles moram na divisa entre a Polônia e a República Tcheca. É um lugar uma cidade bem pequena. Ali onde eles estão é num planalto, é numa parte alta tipo uma montanha assim, onde tem algumas casinhas, que são umas 7 casinhas, que inclusive a Senhora do Sheiko cuida de várias delas, porque a maior parte dos vizinhos não mora de fato ali. Eles só vão para a parte boa do ano, que é o verão. O inverno, que é muito rigoroso, tem muita neve, muito vento, as pessoas não vão ali aproveitar. Então a Senhora do Sheiko cuida dessas casinhas. Dá pra entender também que a Senhora do Sheiko é uma personagem mais velha. Ela não deixa claro a idade dela, mas a gente consegue compreender ali pelo texto, pelo como ela se define, que ela é uma pessoa mais velha, uma mulher idosa. E que, inclusive, ela é considerada uma velha louca. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso. O livro se desenrola a partir disso, e uma das primeiras coisas que aparece logo nessa descoberta desse vizinho que tá morto é a preocupação, a ligação da Senhora do Sheiko com os animais, porque ela vê umas corças ali nas redondezas da casa desse vizinho, que era caçador, ela comenta sobre isso, e aí eles descobrem que ele estava morto porque tinha se engasgado com um pedaço de um osso de uma corça. Aqui não é spoiler, tá, gente? É bem no comecinho do livro. Então, o livro é muito interessante. A gente chegou em vários lugares, porque ele trata de vários temas diferentes. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa diferença que a gente dá para o que é humano e o que é animal, para o que é do mundo humano e o que é do mundo animal, e vai falar um pouquinho sobre como a gente se diferencia dos animais. Não que isso seja positivo, mas que a gente faz essa distinção do que é o animal e do que é o ser humano. E normalmente a gente coloca as coisas que são boas do lado das coisas que são humanas. Inclusive tem uma coisinha sobre isso no livro, é que um dos amigos da Senhora do Sheiko, que é um ex-aluno dela, é o Dionísio, e ele faz tradução de poemas do William Blake, que tem na sua obra justamente essa crítica, essa questão sobre essa divisão entre humano e animal, né? Que é basicamente uma divisão entre o que é cultura e o que é natural, assim. Que tem muito a ver com um vídeo da Rita Von Hunt, que eu vou deixar na descrição, que ela fala bastante sobre isso, que é muito legal. Que é o vídeo do centenário do Raymond Williams, que também ele vai pontuar um pouco disso, sobre, na verdade, o que é cultura. E tudo é cultura, assim, né? Qualquer coisa é cultura, mas a gente encara um pouco sobre como a gente é superior aos outros animais porque a gente produz cultura.
porque a gente produz arte, porque a gente produz música, porque a gente produz literatura, livros, a gente se considera superior aos animais. E tem essa discussão interessante nesse livro pela questão do especismo, da gente olhar para os animais como seres inferiores e que eles estão ali disponíveis pra gente. Que é uma discussão muito importante da gente fazer e que eu acho muito interessante da gente pensar sobre isso, inclusive pra gente pensar na sustentabilidade para longo prazo e para como que a gente encara o próprio meio ambiente, que normalmente o que a gente faz é olhar o meio ambiente como essa coisa lá fora, essa coisa distante, essa coisa que tá lá na floresta, tá lá na cachoeira, tá lá na praia, e não como tudo, inclusive olhando para as cidades como espaços que são meio ambiente, né? Porque se a gente olhar com uma lupa, eu diria assim, nós, seres humanos, também somos animais, né? E o livro traz muito essa dualidade, é um livro muito que tem essa coisa de comparação entre um e outro, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu não tinha me atentado tanto, mas que a Fabiane Seques fala num vídeo que eu vou deixar o link aqui, que é do Clube do Livro também. E aí, como ela tá pesquisando sobre esse livro, que é o doutorado dela, tem vários insights muito especiais ali, que eu não vou conseguir trazer todos aqui, mas vou falar alguns. Então, base das coisas que eu tô falando aqui, não teria acessado se não fosse a Fabiane falando lá naquele vídeo. Uma das coisas que ela fala é justamente essa coisa da dualidade. Então, a gente tem uma ambivalência em várias questões. Tem essa coisa do humano e do animal, tem essa coisa da divisa da Polônia e da República Tcheca, tem uma coisa sobre o bem e o mal, tem uma pequena discussão sobre isso, tem uma discussão bem interessante sobre o que é útil, o que é inútil, tem uma coisa também da civilização e da barbárie. A senhora do Sheiko vai comentar que ela não gostava muito desse vizinho que morreu, o Pé Grande, porque ele era caçador e que ele fazia coisas consideradas erradas, coisas ilegais, como caçar na época que não podia, como tocar fogo em uma plantação de mirtilo, que não fazia o menor sentido porque ele próprio coletava os mirtilos daquele arbusto e daí ele botava fogo e destruía a natureza. Ele não entendia e não respeitava a natureza, apesar de precisar dela e de usar ela. Então isso incomodava muito a senhora do Sheiko, e ela vai contar que ela denunciava ele, que ela ligava pra polícia, antes de ligar, ela mandava cartas pra polícia, e até ela comenta que apesar deles serem obrigados a te responder em tanto tempo, eles não faziam isso. E aí é que tem essa coisa da civilização e da barbárie, porque ela tenta procurar meios legais pra denunciar ele e não tem resposta. Ela quer muito que seja uma resposta por essas vias legais, que cada um faça seu papel, né? Dá pra ver isso. Bem no começo do livro ela já pontua isso, que ela tá, na verdade, falando pra gente, porque ela é a narradora do livro, que ela não lamenta exatamente a morte do vizinho, assim, que ela acha que foi o destino perfeito, se engasgar com um pedaço de um osso de uma corça que ele caçou, né? Então, ela basicamente tá nos dizendo que ela concorda com o destino que ele tá tendo, né? E que ela tentou impedir que ele fizesse isso, ou talvez fosse punido dessa maneira, denunciando ele para que tivesse algum resultado sobre isso, mas que ela não conseguiu. Um outro tema que acho que é bem presente no livro é sobre o fato dela ser mulher, dela ser velha ou idosa, a gente não sabe muito bem, e daí isso faz com que ela seja considerada uma velha louca. E ela faz com que a sociedade, com, por exemplo, esses policiais com quem ela vai reclamar do vizinho, meio que diminuem o valor da importância da reclamação que ela tá tendo e meio que desvalorizam, né, o que ela tá falando. Especialmente nessa questão animal, né? Eles ridicularizam ela de certa maneira, assim. Ela conta um episódio ali de que ela foi denunciar o vizinho e que os policiais riem dela, né? E falam, mas o que você quer que eu faça, né? Os animais estão aí pra servir a gente. E ela fica muito braba com esse posicionamento e mostra pra gente que ela entende que ela é vista dessa maneira pela sociedade. Nesse ponto eu acho bem interessante como a autora traz esse tema. Também tá falando do valor da mulher na sociedade,
né? Porque ela é uma mulher idosa e aí ela não reproduz mais, ou ela tá aposentada e aí meio que perdeu o valor, né, na sociedade. Muitas vezes é assim como é encarado, inclusive é assim como são encaradas as pessoas mais velhas, né? Que tem até um termo pra isso, que é o etarismo, né, de você considerar as pessoas mais velhas, as idosas, não sei, incapazes, né, burras. Esse tratamento como se fosse uma pessoa incapaz de compreender algo mesmo. Quando ela tá falando aí da morte do Pé Grande, ela fala assim: passou então pela minha cabeça a ideia de que a morte de Pé Grande poderia ser considerada de alguma forma algo bom, pois o libertou da bagunça que era sua vida, e libertou outros seres vivos dele. Eis que, repentinamente, me dei conta dos benefícios da morte e de como ela era justa, à semelhança de um desinfetante ou de um aspirador. Admito, foi o que pensei, e continuo com a mesma convicção. Né? Então ela tá mostrando que ela não acha que foi ruim a morte, até pelo contrário, que foi justa, inclusive pela forma como aconteceu. Logo depois ela vai falar sobre um pouco do porquê que ela acha isso, né? E ela fala: a floresta alimentava esse pequeno gnomo e por isso ele deveria respeitá-la, mas não era o caso. Uma vez, em agosto, durante a estiagem, ele incendiou todo o mirtileiro. Liguei, aliás, para os bombeiros, mas não consegui salvar quase nada. Então ela mostra que ela tá constantemente preocupada com essas questões, que ela tá constantemente chamando as autoridades para isso, para que eles façam alguma coisa, e aí mostra essa inação da sociedade, esse despreparo, essa falta de leis, inclusive, que regulamentem isso, ou a falta de aplicação dessas leis que regulamentem isso, né? Inclusive a autora, que é a Olga Tokarczuk, ela é da Polônia, que é um país que sofre muitas questões, é um país do leste europeu, que é um país considerado conservador e que tem várias disputas ideológicas. Inclusive naquele encontro da Fabiana, ela falou que ela já foi considerada foragida, terrorista, assim, por causa das ideias que ela tem, a autora, né? A partir desse contexto, a gente consegue olhar para os temas que o livro traz e ver como é cheio de críticas, várias pequenas, médias, grandes. O próprio título, Sobre os Ossos dos Mortos, tem uma dupla interpretação, porque ele tá falando um pouco sobre esse universo dos caçadores, de matar animais, etc. E vem de uma obra do William Blake, que está incluso nesse livro não por acaso, não é por acaso que o amigo dela traduz justamente o William Blake, né? Inclusive todos os capítulos do livro começam com uma epígrafe do William Blake, que é um pequeno trechinho de algum poema dele, mas também tem uma questão de que na Polônia, na Polônia tiveram campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e que isso não foi trabalhado de uma forma de compreender o impacto disso ou de respeitar as pessoas que morreram. Então esse Sobre os Ossos dos Mortos também tá falando da própria Polônia, da própria existência das coisas em cima dos campos de concentração que existiram ali, sabe assim? No comecinho do livro, quando o Esquisito e a Senhora do Sheiko estão ali, tentando acudir, mas não é bem acudir o Pé Grande, o Esquisito fala: precisamos transferi-lo para o sofá-cama. E aí ela fala: acho que deveríamos esperar pela polícia, né, assim, vamos ligar pra polícia, não vamos mexer nele. E aí ele fala: você não gostaria de ser encontrada assim, não é? Nessas condições. Isso é desumano. E aí ela vai falar, não pra ele, mas no livro: pois é, o corpo humano é certamente desumano, especialmente um corpo morto. Ou seja, um corpo morto tá mais pra um animal do que pra um humano, que é essa dualidade entre animal e humano, que acontece bastante. Ela vai trazer diversas pontuações assim ao longo do livro pra reforçar essa ideia de que a gente encara como separado, mas que na verdade é mais parecido do que diferente. Pelo menos na minha visão sobre o livro é um pouco nesse sentido. Depois, quando ela vai falar sobre a questão de ser útil e inútil, tem um trecho muito legal que me lembra muito, muito, muito as falas do Ailton Krenak, que tem um livro, inclusive, que chama A Vida Não É Útil. Vou deixar o link aqui na descrição. Que daí começa assim: mas por que então deveríamos ser úteis? E pra quem? Quem é que dividiu o mundo entre útil e inútil? E quem lhe deu o direito de fazê-lo? Desse modo, o cardo não teria o direito de viver, nem um rato que devora os grãos nos armazéns, nem sequer as abelhas ou os zangões, as ervas daninhas ou as rosas.
Quem foi o dono da mente que se atreveu a tanta arrogância para julgar quem é melhor ou pior? Uma árvore enorme, torta e cheia de buracos, sobreviveu por vários séculos sem ser derrubada, porque não se podia fazer nada com ela. Esse exemplo deveria animar pessoas como nós. Todos conhecem o benefício do útil, mas ninguém conhece o proveito do inútil. Eu não lembro se vocês viram o vídeo que eu falei sobre o livro Como Não Fazer Nada, que tem uma parábola que a Jenny traz no livro, que é justamente sobre uma árvore que fica muito velha e muito contorcida e tá numa encosta, e que ela vai falar justamente que ela ter sido inútil para fins produtivos, tipo virar tábuas, foi a utilidade dela, assim, foi o mérito dela, porque dessa forma ela conseguiu chegar naquela idade, ser velha e estar viva tantos séculos, tanto tempo. E aí acho que nessa discussão, a autora sobre os ossos dos mortos, a Olga, também está trazendo um pouco da discussão sobre o que vale a natureza, né? A gente precisa transformar tudo em útil, no sentido útil economicamente falando, a gente precisa transformar tudo em uma possibilidade de extrair, de virar negócio, de virar, sabe? E que é o que a gente faz com o nosso próprio tempo, né? O que a Jenny tá falando lá no Como Não Fazer Nada é um pouco disso, como a gente faz nisso com o nosso próprio tempo. Tanto transforma todo o tempo, tudo que a gente faz em coisas que sejam úteis, mas a gente não tira proveito da inutilidade, de certa maneira. Aí agora eu vou falar algumas coisas que tem spoilers, então eu vou te deixar esses segundos pra você parar o vídeo, caso você não queira ver os spoilers, e vou deixar um aviso aqui, bem grande, caso você esteja apenas vendo o vídeo. Então vamos lá. Uma coisa interessante desse livro também é que o final dele, né, a reviravolta que acontece, que no caso a senhora do Sheiko é a assassina de todos os outros mortos que vão aparecendo ao longo do livro, eu acho muito interessante porque a gente fica um pouco, pelo menos eu fiquei um pouco simpática a ela, porque a gente fica pensando, eu acho que eu me vi muito na situação assim de a gente reclamar pelas vias legais, sabe, da gente tentar buscar resposta através de carta de repúdio, e precisa, no caso, fazer uma revolução pra mudar certas coisas. Claro que matar pessoas é horrível, né? Assassinato é péssimo, mas dentro dessa ficção a gente consegue pensar o que ela tá matando. Não são só as pessoas, é o que elas representam, porque ela matou os representantes das instituições. Ela matou o comandante da polícia, ela matou o comandante dos bombeiros, ela matou o comandante do clero, que é o padre, que todos eles que deveriam estar na cabeça dela, né, na compreensão dela sobre o que é uma sociedade, deveriam estar protegendo a natureza, deveriam estar fazendo coisas para proteger isso tudo, estavam destruindo, estavam apoiando, estavam junto indo nas caçadas. Então eu encaro isso dentro do próprio livro, claro, como um assassinato, tá matando as pessoas, mas eu acho que se a gente olha pra fora do que tá passando no livro, eu acho que também tem a ver com a morte dessas instituições e talvez da esperança que a gente coloca nessas instituições tão cegamente. Pelo menos pra mim foi uma leitura que eu fiz, assim. E aí eu acho que é muito interessante, inclusive, como que a gente discutiu sobre isso no clube, porque um livro de ficção permite que a gente estique mais a nossa criatividade, a ficção permite que a gente imagine para mais longe, que vá mais longe nas ideias. E aí eu fico pensando como é interessante ler ficção contemporânea que tragam esses temas, né, e como que a gente pode interpretar esse jeito de ver o mundo. E até uma coisa que a Luciana falou no clube muito bonita, e que é muito como eu enxergo ler livros, né, por isso que eu venho aqui falar dos livros, porque eu quero que vocês leiam também, é que eu acho que, especialmente os de ficção, a gente lê eles pra se entender melhor, a gente lê e vai pra lugares diferentes e lê versões diferentes pra se compreender melhor, pra entender as coisas, né, pra você se compreender de uma maneira diferente.
E é isso, eu tô muito feliz de ter lido esse livro e conversado no clube, foi muito bom. Eu já tinha lido ele, então eu reli, e daí nessa releitura também eu tive uma visão diferente do próprio livro, porque eu fui lendo pensando, esse livro tem temática sustentável ou que temáticas sustentáveis eu posso, a partir desse livro, trazer de discussão lá pro clube. Acho que tem essa abordagem diferente quando a gente lê um livro para um encontro e diferente do quando a gente lê sozinho, só por diversão, enfim. Eu acho que é muito interessante. Aliás, e aí fica aqui o convite, o clube de novembro, os encontros são sempre no sábado, então vai ser no sábado, dia 6 de novembro, às 3 da tarde do Brasil. A gente vai até umas 6 da tarde normalmente. A gente vai discutir o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carlson, que é um livro super classicão, foi escrito nos anos 69, se eu não me engano, que é um classicão do ambientalismo, assim, que foi a partir desse livro que inclusive teve algumas proibições de um agrotóxico que é o DDT, se eu não me engano, e eu tô bem curiosa pra ver uma versão antiga de ambientalismo, digamos assim, pra gente discutir, acho que a gente vai discutir algo no sentido de o que mudou, o que não mudou, né? O que mudou e o que continua igual, que coisas continuam iguais até hoje. Então fica aqui o convite, se você quiser participar do Clube do Livro, é só se inscrever na minha comunidade do Catarse, o link tá aqui na descrição. E além do Clube do Livro, você também recebe e-mails com conteúdo exclusivo e faz parte do nosso grupo do Telegram, que tem tanto um canal pra receber coisas, que eu mando extra, quanto um grupo mesmo pra gente conversar. E é muito legal. É isso. Tchau!